Olá, saudações desse seu coração maravilhoso. Bom, hoje eu vou dar uma palavrinha aqui vou me meter a falar sobre o filme Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, né? Só um pitaqueiro metido aqui para falar, porque quando o filme é impactante, eu acho que a gente fica com vontade de falar, não sei você, né? E eu gostaria muito de saber a sua opinião, caso você tenha já assistido esse filme, ou porventura vai assistir de novo, né? Porque eu vou assistir de novo. Então, se você ainda não assistiu, olha, corre grandes riscos. Não veja esse vídeo até o fim, porque corre grandes riscos aqui de eu trazer spoiler. Embora essa história de spoiler é muito relativo, né? Porque tem coisas que eu julgava sem spoiler, e às vezes eu vejo pessoal, às vezes, num vídeo aí, né? Alguns filmes que eu vi aí anterior, né? Que dizia, isso aqui é. Tinha coisa que para mim era spoiler e não era, né? De repente, para um e não é, não sei, né? Enfim, então, se você é daquelas pessoas que vai assistir filme e não gosta de saber, não assiste esse vídeo até o fim. Deixa para assistir depois, se você quiser, tá? Mas, se você não liga, eu mesmo não ligo muito, não, sabe? Às vezes eu só já conta, eu já. Tá de boa, eu não ligo muito, não. Ainda mais quando o filme é bom, né? Quando o filme tem potência também, né? E esse aí, inquestionavelmente, é um grande filme, mais uma outra grande obra do Walter Salles. Embora também vou fazer aqui algumas ponderações também, dentro da minha limitação. Eu também não sou crítico, né? Sou apenas falar enquanto meu direito de telespectador, né? Da pessoa que assiste, que curte e tal, e blá, blá, blá. Então, a gente, né, pode, assim, se dar o luxo de concordar com coisas e outras não, né? Enfim. Agora, antes de eu falar do filme, eu quero também sempre falar que é sempre muito bom, às vezes, a gente ver opiniões de outras pessoas, porque até hoje eu me sinto culpado, porque eu só vim alcançar o tamanho, a dimensão do filme Bacurau depois que eu vi uma crítica e eu, poxa, como é que eu não vi isso, gente? Até hoje eu me arrependo. Até hoje eu me culpo, né? Ainda não passou, né? Que foi um dos filmes mais incríveis que eu já assisti, inclusive, né? Mas eu precisei ver depois, né? Enfim, acontece dessas coisas, né? Bom, vamos lá, vamos falar sobre o filme, né? Pelo menos até onde eu alcanço. Eu não sou crítico, né? Então, e você também deixa aí sua opinião sobre o filme. Muito curioso, né? Se você comentar, vou ficar muito feliz, né? Ou não também, fica à vontade aí. Se você quiser comentar, tá de boa. Bom, o filme, assim, é um filme sobre, assim, tá claro como diz, escuro como a noite, que é um filme sobre memória. É um filme que está o tempo todo trazendo imagens, é muito através do olhar, né? Porque você tem ali sempre imagens, fotografias antigas, né? Filmagens antigas dentro do próprio filme, né? Então você vai vendo isso fica muito explícito, né? Sobretudo com o desfecho do filme ainda vai ficar mais explícito ainda, né? Agora, e a primeira parte do filme, eu acho que 80% do filme, mais ou menos, é com uma película, acho que tem um filtro que dá aquela imagem assim que eu não sei chamar, mas fica assim meio quase, eu não digo que Sapiens, ela fica, Sapiens não é, com certeza, mas ela fica assim meio antiga, desgastada, aquilo, a mesma coisa quando você vai olhar umas fotos, sobretudo quando, como é, Chu? Você falou que envelhecido, acho que é essa palavra mesmo, envelhecida. Pronto, era a palavra que faltava, é envelhecido. Porque quando a gente vai olhar umas fotos, sobretudo, hoje não mais, né? A gente fica com essas fotos no celular, no computador, né? Então, elas mantêm através dos pixels, né? Agora, fotos antigas, no papel, impressas no papel, aquelas que saíram no filme, quando você vai olhar, meu Deus, meus orixás, tá ali as,
as fotografias envelhecidas, né, desgastadas, né, assim, amareladas. Então, o filme tem essa película, ela tem esse filtro, né? E uma coisa que eu achei sensacional no filme é a produção. Caramba, cara, ainda mais que eu nasci nos anos 70, né, cara? Então, assim, eu peguei ainda parte da ditadura, um período até considerável, né? Assim, eu fui a 85, acho, pelo menos até os 10 anos de ditadura. Eu peguei a metade da ditadura, cara. E aí, o que que acontece? É, o, as imagens, a reconstituição, embora eu não morei no Rio de Janeiro, não sabia como era o Rio de Janeiro, né? A rotina, o cotidiano, mas os carros, as ruas, né? O cenário, cara, a gente voltar para aqueles tempos, sabe? Assim, muito, muito bem feito. Produção impecável, né? Aí vem a trama do filme, né? Que eu acho que é a coisa que mais me chamou a atenção. Como eu já falei, o filme se trata muito de olhares, do olhar, e eu acho que uma das coisas mais esplêndidas, além das interpretações da Fernanda Torres, são exatamente os olhares dela, a forma como ela olha, né? Isso ficou realmente marcante. Então, é um filme muito para se ver, realmente não tem como, né? Porque ele a produção é muito visual, desde a reconstituição, né, do cenário, assim como também é, é, a, a forma como os personagens olham, né? Então, acho que isso é uma coisa, pelo menos, do que eu pude perceber, né? E outra coisa, assim, que eu achei muito marcante é que as músicas que aparecem, elas aparecem não naquele contexto que vem para potencializar um sentimento, como no Central do Brasil, cuja música era uma coisa. Caramba, eu chorava, eu explodia com as músicas. Mas a gente vê um Walter mais maduro, ele não está tão. Ele é mais sutil nas emoções. A gente percebe, desde aquele filme Linha de Passe, a gente já vê que ele está muito mais, como é que se diz, comedido com isso, está menos cuidadoso, porque em alguns momentos, no Central do Brasil, há um excesso, né? Há um excesso. Ele ultrapassa essa linha, mas que é muito impactante demais aquele filme, né? Central do Brasil. Aquele filme também, Abril Despedaçado também, Diário de Motocicleta, é muito a pegada dele, né? É um grande cineasta, apesar dele ser um bilionário, né? Eu não sabia que ele era um bilionário, né? Ele perdeu alguns pontos comigo por isso, porque eu digo, pô, como é que esse cara, no lugar de onde ele está, mas olha, você vê que é bacana também, os bilionários também podem devolver alguma coisa interessante para nós, alguma coisa positiva para nós, né? Então, eu acho que alguma coisa interessante, né? E ele inquestionavelmente um grande cineasta e um dos melhores cineastas aqui da América, né? Então, assim, eu acho que América, que chama a Bia Yala, né? Enfim. Então, assim, é um grande cineasta e nesse filme ele está muito comedido. E o filme, assim, a princípio, é, como ele é muito visual, assim, aí vem assim, a coisa da música, né, que eu queria falar. Eu até me perdi aqui. A coisa da música, que aparece música de Caetano, músicas da MPB, mas é muito casual para mostrar, sobretudo a primeira parte, né, a rotina de uma família de classe média alta, branca, cis, heteronormativa, dos anos 70, acho que o filme roda em 71 a 70, né, no Rio de Janeiro. Né? Uma família de um ex-deputado, um cara, né, bem financeiramente muito bem resolvido, né, para os padrões da época, e mostra assim, uma época em que
as crianças podiam atravessar a rua na boa, assim, né? Ninguém usava cinto de segurança, né? Tinha umas coisas eram boas, claro que cinto de segurança é importante mesmo, tem que usar mesmo, tá, gente? Né? Não é, eu não estou falando isso como uma coisa positiva, não. Mas é as coisas que a gente vê no filme, né? As coisas que eram muito daquela época, né? O cenário de um banco, a forma de você fazer um saque em dinheiro, tudo isso muito coerente, tudo muito, né? Com os detalhes muito fortes. Então, a primeira etapa do filme, a gente vai se familiarizando com uma rotina muito alegre, de brincadeiras, de crianças, né? De um personagem que é o pai, né? O pai das crianças, que é o próprio deputado Rubens Paiva, um personagem, um ser real, né? Essa história é real, né? É um cara muito afetivo, uma pessoa muito, como é que eu diria, uma pessoa muito humana, muito agradável, né? Embora vivesse num cenário muito diferente da maioria dos brasileiros, das brasileiras daquela época, onde havia ainda ainda não, era tão violento e tão díspares as questões sociais, né? Que aquilo não era a realidade da maioria das brasileiras, dos brasileiros e dos brasileiros. Não, ali era a realidade de uma classe média alta que tinha alguma conscientização, que tinha um nível cultural muito forte, né? Onde as pessoas se debruçavam com. Pô, quando eu vejo a capa do. Olha, é spoiler total, viu, gente? Olha, eu já avisei, depois não vai dizer que eu não avisei. Né? A capa de um disco de Caetano Veloso e a capa do disco do King Crimson. Pô, cara, eu digo, pô, demais! Sensacional! Sabe? E isso é um detalhe do filme que vai aparecer depois, né? Então, primeiro é ilustrado uma rotina muito legal de crianças, pessoas filmando, um projeto, um futuro da construção de uma casa, até porque o deputado, o Rubens, é também um engenheiro, era um engenheiro, né? Então, você vê ali uma família de classe média numa condição muito, assim, dentro dos padrões, família muito normal e também uma família muito culta, né, de pessoas cultas, né, as filhas mais velhas cultas, né, uma família com vamos ver, acho que são 4 meninas e um menino, né? O menino, inclusive, é o Marcelo Rubens Paiva, que é o escritor, inclusive o título do filme é inspirado na obra dele, né? E depois eu vi uma entrevista dele, salvo engano aqui, num negócio, eu vi a entrevista do Rubens. O Rubens é um cara fantástico, né? Um grande escritor. E ele falou que o pai dele era muito aquilo ali, sabe? Assim. E o filme não se trata especificamente sobre não é na ótica do livro dele, que tem o mesmo título do filme. É um compilado de entrevista das filhas, né, e tal, blá, 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 blá. E aí o Walter foi construindo um roteiro muito incrível, muito. E eu fiquei sabendo depois que o Walter parece que frequentou a casa do pessoal, ele conhecia o pessoal também, né? Enfim, para você ver que o pessoal era um pessoal da alta, assim, que tinha a classe média alta mesmo, porque até um bilionário frequentava a casa do pessoal, até porque tinha essa coisa cultural. E uma coisa muito interessante, que é um traço dos anos 70, daquela época, que não tinha celular, não tinha essa coisa, né? Então as pessoas iam mesmo para a casa das outras conversarem, né? Tinha essa coisa, né? Muito legal. Então a gente vê as pessoas dançando, pessoas muito alegres, né? Tem uma cena também muito interessante, né? Que é a cena. Eu não sei se eu falo, né? Eu já falei spoiler, mas já escrachou mesmo, né? A cena do cachorrinho, né? Porque ele vai retratando também um pai muito afetuoso e uma mãe muito mais firme, né? Então tem a cena lá que ele vai, que o Marcelo, né? Acha um cachorro na rua, na praia, e de repente quer levar para casa, e de repente o cachorro ele chega para o pai e diz: Olha, eu vou levar. Aí o pai diz: Não, cachorro não quero, não. Mas ele diz: o que foi que sua mãe falou? Aí, aí ele diz: mamãe disse que só dependia de você. Aí foi o golpe, né? Porque ele sabia que com a mãe não tinha chance. E a gente vê com assim, um nível, a atuação do Selton Mello exuberante, porque a gente entra no personagem, a gente vive o personagem. Apesar de ser muito diferente de mim, é uma família branca, né? Apesar de eu ser hétero também, né?
Mas, assim, é diferente, porque o padrão de vida desse pessoal é muito diferente, por exemplo, da minha realidade e da esmagadora maioria da população brasileira. Mas não tem como a gente não vivenciar, a gente não ter empatia, a gente não entrar no personagem, a gente perceber, né, o carisma, né, desse personagem tão muito bem representado, né, por Selton Mello, né? E aí é muito engraçado, né? Porque ele mostra essa diferença das personalidades, enquanto a mãe é uma mãe muito mais preocupada. Eu não sei se é antes, mas ela está atenta para um olhar, né? Ela tá olhando ali para o, acho que é o que aparece no cartaz, né? Eu não sei se é antes, eu tenho que rever para pegar direitinho, né? Mas tem uma hora que ela está olhando, que é o período mais agudo, né, do golpe militar, né? Então, é muito interessante como esses olhares vão dizendo o que está acontecendo. E, de uma certa forma, parece que anunciar que vem cenas muito agressivas, violentas e tudo mais. E aí é onde tem um traço muito interessante, que é quando a virada do filme, que é quando o pai, né, o Rubens, ele é, digamos, capturado pelos militares. E aí o filme ganha totalmente uma outra trama, né? Uma mudança radical, né? De uma família unida, alegre, para um momento, digamos assim, de terror, né? Porque fica tudo muito incerto. A gente não sabe se ele volta. O espectador, para mim, é previsível que ele não voltará, né? Mas para o personagem, para as personagens, que são pessoas reais, aquilo ali era uma incerteza, era uma esperança que se voltava, se não voltava, enfim. Então, o cenário muda muito, né? A casa é fechada, e aí é onde entra a grandeza também do filme, porque eles, nesse contexto, há uma espécie de rebuscamento, e que é talvez mais próximo do real, porque sempre a maioria dos filmes tendem a caricaturizar, não sei se está certo esse verbo, né? Os personagens, os militares, né? E como colocar assim como monstros. E, de fato, do ponto de vista, se a gente for olhar do ponto de vista formal, eles nem se acham monstros, e também não se apresentam enquanto tais, assim como os estupradores, não se apresentam. Se a gente vê que a esmagadora maioria dos estupradores são cidadãos de família, são cidadãos de bem, né? Que acontece dentro de casa, é o tipo, aquela história que a gente já sabe aqui. Se você não sabe, a gente tem até vídeo que eu falo sobre isso aqui. Então, os militares não se colocavam assim como monstros, assim como a gente enxerga, olha só, muito interessante isso, que as pessoas que acham que tem invadido, que tem tentado dar um golpe da forma como aconteceu no Congresso Nacional, como aquilo não é um ato de monstruosidade. Monstro é o outro. Então, isso vem coadunar com a minha visão também, porque eu até então não tinha a menor consciência do que aqueles meus 10 primeiros anos de vida era um momento grotesco de ditadura, de muitas violências. A gente, de fato, não enxergava isso com muita nitidez. E o filme, com muita grandiosidade, traz isso, porque existia até educação dentre aqueles que estavam no contexto de fazer toda uma vigilância e um cerceamento, né, da personagem que é a Eunice, né, que é a, a mãe. O filme todo, a trama toda é sobre o olhar dela, é sobre a visão dessa mulher que fica à expectativa, né, da chegada do marido, e assim ela, até por um contexto cultural, social, ela tem que proteger os filhos e as filhas, como forma de dar uma fala para cada qual, porque tem dois caçulas, que deve ter 6, 7 anos, né? Que é, inclusive, o Marcelo e a irmãzinha dele, que eu acho que é a mais novinha. E as outras que já são adolescentes, de 14, 15 anos, sei lá, vai saber. Né? Mas já tinha toda a consciência disso. Né?
Então, ela tinha que lidar com as duas, porque ela, inclusive, vai presa, fica acho que 12 dias ou 15 dias presa, e aí é onde está a grandeza do filme, que também, nesses momentos, não há cenas apelativas. O horror fica mais forte, porque não é mostrado, cara. Aí o negócio ganha uma dimensão incrível, que a gente já viu muitos diretores escorregarem nisso aí, de ficarem, mostrar aquelas cenas horrorosas de tortura, que são horrorosas mesmo. Mas, olha, o não mostrar se torna mais cruel. Ele machuca a gente fica imaginando o som, né? Porque o personagem está encapuzado, então a gente entra também dentro daquele capuz, né? Então, assim, é muito, muito bem feito, muito maduro, é um golaço do filme. O filme ganha uma trama fora da curva, né? Nesses momentos, assim, e que a gente vai entrando naquele clima de tensão, né? Aquele momento assim que a gente se envolve com a personagem, não tem mais volta, você entra na personagem, um desempenho exuberante da Fernanda Torres, né? Um negócio assim fora da curva, né? Eu penso que dá tudo certo ali, né? As meninas também, as crianças, tudo funcionando, tudo funciona de um jeito que você vê que tem ali uma direção exuberante. Não tem outra palavra. Não tem como a gente não se envolver mais ali daquele ponto para frente. Não tem mais como você é, 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 se deslocar daquilo ali. Agora, só que tem um detalhe. Para mim, nesse momento, o filme se torna um pouco previsível. Me parece que ali vai ser isso mesmo. Ele não vai voltar, as crianças vão crescer e blá, blá, basicamente vai ser isso. Eu acho que aí precisava de uma virada de chave, de uma surpresa. E eu acho que esse filme, na minha visão, não sou diretor, falando aqui como espectador, né? Para mim, o que eu faria ali? Eu pegaria a primeira etapa, eu colocaria na visão da caçulinha, cara. Eu acho que seria sensacional, porque a caçulinha tem uma cena lá icônica, quando ela olha para casa, a casa está vazia, quando elas vão para São Paulo, tal. Então ali mostra um desolamento, o vazio, né? Inclusive, isso vai acontecer também mais para frente no filme, né? De todo aquele conteúdo que é esvaziado, que é destruído. E aí a gente também sabe que a gente pensa que ele era um cara. Isso aí, de uma certa forma, é uma surpresa, que a gente pensa que ele era um cara envolvido mesmo com a luta armada e blá blá blá. De repente a gente descobre, não, que o cara, no máximo, ele não tinha um vínculo direto digamos, com os movimentos, né, que faziam um afronte direto à ditadura. Não, ele apenas distribuía algumas cartas, havia sido um deputado lá do PTB, o cara não era um cara, assim, atuante. Então, assim, ele foi uma vítima total, assim, porque não havia razão para matá-lo, assim, porque o cara não oferecia nenhuma ameaça específica à ditadura, né? E aí, a gente vê que o personagem, né? O personagem que é um ser real, né? Que mostra também a crueldade, né? Desse caso e, em alguns casos, de pessoas que, de repente, conseguiram voltar e outras que não voltavam mais, né? Então, era um momento tenso, a gente entra nesse clima de tensão, mas só que o que acontece? Eu fico olhando para isso e digo, caramba, imagina se nessa metade do filme a gente estivesse olhando com a criança, a gente não estivesse entendendo nada do que era, e ali a gente entendesse que se tratava da ditadura, que a gente. Cara, seria sensacional se a personagem Eunice entrasse ali agora, a partir daquele momento. Cara, seria um negócio, eu acho que estrondoso, assim como foi. E esse filme me lembra também um pouco a trama daquele filme A Deriva, que é um grandíssimo filme, né? Um filme muito bom também, que esse sim tem um momento de uma transição que a gente fica, pô, pensava uma coisa porque a gente estava olhando com o olhar de uma criança. Eu não sei se o Walter ficou com medo também de repente, sei lá, se aproximar da lógica do filme, enfim, até porque a história da Eunice também é muito forte. Isso também não é um demérito do filme também ter sido da forma como foi contada, mas a ótica da caçula talvez fosse sensacional ali, porque ali deixava a gente assim refém sem saber o que era, né? Então, aí nesse momento para mim o filme ficou previsível, embora o roteiro, as imagens, todas elas
nos prendesse. Não é aquele previsível que você fica, ai, que hora vai terminar esse filme? Ah, esse filme está muito chato. Não, o filme prende. Mas faltou aquele impacto, aquele filme. Eu digo, qual é a hora que eu vou desabar aqui de chorar? Eu fiquei, será que eu vou desabar de chorar aqui? Não, não cheguei a chorar assim. Chorei um pouquinho lá no final, porque é o momento em que... aí é esse momento que as imagens começam a ser já sem o envelhecimento, que eu acho que também eu teria mantido as imagens dos anos 90 para cá, toda envelhecida também, cara, porque ficava sensacional. Porque a gente vê, olhar também para o presente hoje com o olhar do passado. Eu achei que foi um problema ali, sabe? Eu acho que ali foi um erro também, que perdeu ponto para mim ali também, sabe? Faltou esse elemento mais forte de surpresa e faltou... Eu teria mantido a película, aquele filtro ali, eu teria mantido. Ficaria sensacional para a gente olhar também com o olhar de hoje, porque olhar com aquele filtro é olhar para o passado. Então, cara, a gente está vivendo coisa. O pessoal está falando aí que tá a ameaça comunista. Era a mesma coisa. Quando o cara viu o filme, ele não precisou dizer. Ele estava falando que estava procurando comunista, mas ficou muito explícito quando ele olha para a capa do disco do King Crimson, a cara do Caetano Veloso. Esses caras são subversivos, são perigosos. E é genial esse momento, assim, né? É muito interessante, né? Então, assim, eu vejo esses problemas, assim, pequenos problemas, são pequenos, não tira nem de longe a grandeza do filme, né? A força que o filme tem, o apelo, a forma como é contada, né? E a forma como é desempenhada o elenco é sensacional. Para mim, um grandíssimo filme. Não acho, minha esposa até perguntou, você acha que é o melhor filme do Walter? E eu não tenho dúvida de dizer que não. Para mim, Central do Brasil continua sendo o melhor filme do Walter Salles, um dos melhores filmes que o Brasil já produziu, né, em toda a sua história cinematográfica. Eu coloco ele ali. Você pode dizer, você é um ignorante, você não sabe o que está falando, mas eu o coloco nesse patamar, coloco no patamar ali, Deus Diabo na Terra do Sol, Pagador de Promessas, esses grandes clássicos, assim, né? Eu coloco o Central do Brasil como um grande filme, assim como o Central do Brasil, Bacurau também, são dos grandes filmes, até onde eu alcanço, tá, gente? Eu não sou desses caras críticos que entendem e que deve ter referências maiores aí, que pode dizer tal, né? Júlio Bressani tem obras incríveis também, mas nada que tenha me impactado tanto quanto esses filmes aí, né? Que eu tenho, assim, destacado também, né? E eu acho que esse filme é um grande filme, mas outra obra-prima, assim como aquela Que Horas Ela Volta. Tem grandes filmes no Brasil, tem grandes filmes, grandes obras, né? E eu acho que esse filme está nesse nível aí, né? Eu acho, sim, que teve algumas coisas que eu faria, algumas mudanças, né? Que eu exijo, né? É que eu faria, eu exigiria enquanto espectador, né? Mas, no geral, um filme maravilhoso, que merece ser visto e revisto, né? Porque ele atualiza e ele conta, ele narra através de imagens, né? Eu acho que foi justamente quando eu chorei, quando eles mostraram as imagens reais das personagens com o elenco, né? Então, ali, aquele momento eu achei muito impactante. Ali eu não tive como conter minhas lágrimas, porque a gente via a realidade ali contada, né, na memória, né? Inclusive com... Né? Pronto, a única coisa que eu não vou contar que é quando aparece a Fernanda Montenegro. Mas eu já falei tanto spoiler aqui, né? Não, vou deixar quieto, só essa parte aí, que eu acho que essa parte conta muito, né, no desfecho do filme e que nos sensibiliza, né? Que mostra essa realidade e que mostra todo um contexto que, nas entrelinhas, fala através de uma família, você lê um contexto político, você lê todo um contexto também aliás, psíquico e muito afetivo, né? De uma família e uma destruição de uma família por simplesmente elementos ideológicos, né? Que a gente, quando olha para o passado, envelhecido naquelas fotos, a gente olha para esse presente, porque quando a gente lembra, as minhas memórias não são envelhecidas, as fotos são envelhecidas, né? Mas as memórias, para mim, são tão reais, que como o Eric Fromm dizia, né?
que a gente sempre se acha que está no topo da civilização, a gente está sempre no ápice, de uma sociedade, enfim, essa coisa toda, né? Então é isso aí, é um grande filme, recomendo que assista, e se você achou assim que se você concorda, discorda dos meus comentários, fala aí para mim, conta aí que eu vou adorar ver você, né, criticar, né, ou concordar, enfim, essas coisas todas. Falou, então, daqui a pouco eu vou fazer o chá com balanço. Estava fazendo essa gravação aqui antes de começar, porque, né, para não ficar duas gravações aí no mesmo dia. Então, falou. Gratidão aí, valeu! Uhul! E eu não sei, tem mais algumas coisas que eu não anotei, está tudo de cabeça, eu devia ter anotado aqui para falar, mas deve ter mais coisas nesse filme aí. E quando eu assistir a segunda vez, talvez eu faça outro vídeo, né, falando alguma coisa que eu não vi, né, enfim. Né, eu vou ver também algumas críticas aí também, porque de repente melhora, né, gente? Então é isso aí, valeu, falou!